Alô Brasil que empreende, que corre atrás, que vira a noite no computador e depois culpa a cadeira pela dor nas costas. Tá começando mais um Gestão Sem Gravata, o talk show que solta o nó, abre o jogo e fala de negócio como ele é, com suor, com café e com aquela dorzinha nas costas que todo mundo finge que não tem, né? Hoje o papo é para quem vive dizendo tô bem, mas o corpo tá gritando socorro. Para quem acha que alongamento é luxo, que pilates é só para influencer com leg colorido, fica aí que você vai ver só. E hoje a gente vai falar de corpo, mente e propósito. E entender que o empreendedor precisa cuidar do que carrega o negócio nas costas, ele mesmo. E a convidada de hoje entende de movimento, de autocuidado e daquele equilíbrio entre o que o corpo sente e o que a cabeça aguenta. Então, já ajeita a postura, estica o pescoço, porque esse episódio promete mexer até com o ciático. E a nossa convidada entende de bem-estar e daquelas dores que não aparecem nos exames, mas que o corpo insiste em gritar. Ela é fisioterapeuta desde 2011, instrutora de pilates, pós-graduada em homeopatia e em saúde da mulher, e tem uma visão linda e completa sobre o corpo humano, como assim se fosse uma casa da alma. Com vocês, uma profissional que trata com técnica, mas também com escuta e com sensibilidade. Viviane Tonon, seja muito bem-vinda. Obrigada! Que bonitona, olha só. Obrigada. Olha o estilo, tá combinando até com a iluminação do estúdio. Fique à vontade. Obrigada. Vamos bater um papo aqui então. Bora. Então conta um pouco pra nós assim, a Viviane ajuda as pessoas com o quê? Hoje eu ajudo com homeopatia, né? Que é o equilíbrio entre o físico e o mental. Sou instrutora de pilates, então eu cuido do corpo, né? Através do movimento. E também da saúde da mulher. Então, questões relacionadas à incontinência urinária e à disfunção sexual. Nossa, que legal. Legal, muito bom. E você se formou em 2011. 2011. 14 anos. Caramba, faz bastante tempo. Faz. Então vamos voltar um pouquinho no passado. Eu pedi para ela mandar aqui para mim, gente, uma foto dela de infância. Vou colocar aqui para vocês verem que graça. Então, essa foi a foto que você me mandou. Sim, adoro essa foto com o meu irmão. E quem era essa menina nessa época que muito bagunceira, já pensava o que queria ser quando crescer? Ó, se a gente for falar dessa menina, vai ter que ser um outro podcast só para falar dela. Sim, eu sempre fui bem arteira. Dá pra ver que eu tô com o microfone na mão, então eu já adorava, né, interpretar, cantar e brincar e criar, né, sonhadora. Então eu era bem espoletinha, bem arteira, obediente, né, aquela arte de criança normal, né. Se machucar, fui atropelada, ixi, já. Fiz de tudo pra deixar uma mãe de cabelo em pé. E qual lembrança mais te marcou assim na infância? Uma brincadeira, uma queda, alguma situação? Uma queda. Eu tenho cicatriz até hoje, aliás. Eu sempre fui xeretona, sabe? Então, onde as minhas irmãs eram mais velhas, eu sou a caçula, né? Então, onde elas iam, eu queria ir junto com a minha mãe para levar. Então, elas iam na época do veteranos, né? Tinha o clube que tinha aqui. Época boa. E aí elas iam e eu queria levar e queria ir buscar. E a minha mãe deixava e elas odiavam que eu fosse junto, né? A pirralha, levando junto, os amigos iam ver, né? E aí eu sempre ia. E esse dia minha mãe falou, vai lá buscar o casco, lembra? Tinha casco de Coca-Cola, né? Pra trocar, né, na venda. Trocar, Vai buscar o casco de Coca-Cola, a gente vai trazer uma Coca pra gente jantar na hora que chegar. Falei, tá bom. E tinha um quartinho lá onde ficavam as coisas, e eu fui lá buscar e minha mãe ligou o carro. E eu achei que ela ia me deixar. Falei, ela não vai me levar. E saí correndo com a garrafa, tropecei na escada, a garrafa quebrou, entrou o bico da Coca-Cola todo assim na minha mão. Aí desmaiei, perdi sangue adoidado, estraguei o baile das meninas, e aí foi um negócio. Meu Deus, que doideira. E naquela época, você era dessas meninas que vivia subindo em árvore, fazendo bagulho? Que hoje em dia o pessoal é bem Nutella, né? Não faz nada, é celular, né? Sim, brincava.
tinha tirolesa que a gente fazia de uma árvore para outra com um cano e a corda, passava sabão na corda e o cano. Aquilo assava a mão, soltava, caía de joelho no chão, era uma bênção, né? Brincava de pega-pega, esconde-esconde, de roça. Então a gente ficava lá no pomar lá da casa do meu pai, fazia fogueira, comidinha na fogueira. Eram essas brincadeiras, né? Era só muito saudável, bem gostoso. E logo um pouco mais na frente, na sua adolescência, como que foi sua adolescência? Você era rebelde? Você era uma menina mais quietinha? Não, eu sempre fui uma pessoa obediente, assim, eu nunca fui de dar muito trabalho, não era daquelas de ficar inventando mentira, enforcar a aula, fui mais caretona, assim. Então eu fazia teatro na escola, sabe? Essas coisas assim, eu já gostava mais dessa parte, levava violão pra escola. Então era uma adolescente calminha, não gostava de sair muito baile, essas coisas eu nunca gostei muito, eu era mais tranquilona, assim. Legal. E profissionalmente você começou a se descobrir mais ou menos em que época? Na adolescência, já adulta? Então, esse fato da Coca-Cola aí foi quando eu precisei de fisioterapia, né? Então, eu lembro até hoje, na Fisioamericana, não sei nem se existe ainda até hoje, mas eu fiz fisioterapia lá. E eu adorei o cuidado delas comigo, assim, então eu falava pra minha mãe, quando eu crescer eu vou ser fisioterapeuta. E depois passa, a gente vai se apaixonando por outras coisas, né, porque criança cada dia quer ser uma coisa, professora, modelo, atriz, né, médica, e nada a ver uma coisa com a outra, né. Mas aí eu fui fazendo outras coisas, depois acabei trabalhando com estética, e aí eu gostava muito de cuidar, e um amigo falou, Viviane, por que você gosta tanto de cuidar? Por que você não faz fisioterapia? Eu falei, mas fisioterapia fica pondo choquinho nos outros, né? Sei se eu quero, mas eu vou dar uma olhadinha na grade. Aí eu fui olhar a grade e vi que tinha um montão de coisa interessante lá. Eu falei, acho que eu vou tentar. Ixi, tentei bem, porque me apaixonei. Então isso que fez você escolher a fisioterapia. Vamos falar assim, primeiro o cuidado que você teve na infância ajudou, e depois o amigo falando também. Sim, com certeza. Sempre tem os anjinhos, né, que cochicham no nosso ouvido ao longo da vida, né? E quando você iniciou, você mandou também uma foto aqui que a gente achou interessante. Depois o nosso editor vai pôr na tela, se quiser comentar um pouco. Essa primeira foto foi onde eu comecei. Essa é uma amiga muito querida, um anjo na minha vida, minha amiga, minha advogada, Patrícia. Um beijo, Pipoca, vou chamar ela de Pipoca. Ela era minha aluna nessa época, foi uma das minhas primeiras alunas, né? E esse local onde eu trabalhava era minha casa, então eu morava em cima e trabalhava embaixo. E era um quarto pequeno, cabia 4 tatames e uma chair. Chair era um dos equipamentos do Pilates. Era o que eu tinha, não tinha mais nada. Ainda a chair eu passei a ter depois. Antes eu inventava peso, eu não tinha dinheiro para comprar peso, então eu enchia a bexiga com areia, com água. E assim eu ia indo. E aí eu comecei aí e terminei assim. Que ano que era mais ou menos? Foi 2011, assim que eu me formei. 2011 já. Um mês depois eu já fiz o Pilates e já comecei. Entendi. E a sua primeira aluna é essa da foto? Não. Meu primeiro aluno acho que foi o seu Sebastião, que depois eu até vou comentar sobre ele. A Leteia também, que infelizmente não está mais entre nós, né? E que foi uma das minhas primeiras, que eram minhas clientes de estética, e aí resolveram continuar, né? Eu oferecia, vamos fazer Pilates? Tem até uma amiga, que é minha amiga e irmã, Poliana, se você assistir, vai passar vergonha. Ela, nessa época, eu conheci ela num aniversário, né? E ela era minha cliente de estética, não dava aula de Pilates ainda. E aí, eu comecei a dar aula de Pilates e falei pra ela, né? Falei assim, olha, eu tô dando aula de Pilates agora. Você não quer fazer uma aula experimental, conhecer meu trabalho? Ela falou, ai, não. Depois ela me contou que ela pensou assim, ai, coitada. Vou fazer aula com ela nesse 4 tatame, não tem nada aí. Eu faço no melhor estúdio de Santa Bárbara. A mulher tem 4 equipamentos tem 4 jogos de Pilates. Nossa, é chiquérrimo lugar, pago não sei quanto, não vou. O que ela tem para me oferecer nesse lugar tão pequeno, né? Nem peso tem. E aí a professora dela saiu de férias, ela falou que ia ficar, acho que umas 2 semanas sem dar aula. Ela falou, quer saber, para não ficar sem atividade física, vou aceitar aula experimental da Viviane, né? Pelo menos faço alguma coisa naquela semana. Ela falou que ficou quebrada, sem andar, uns 3 dias de dor muscular. Ela falou, meu Deus, como você conseguiu fazer tanto sem nada? E aí ela passou a ser minha aluna também, e é minha amiga até hoje, né? A Poli faz, sei lá, mais de 20 anos de amizade que a gente tem.
E assim foi. E fui começando, um aqui, um ali, dava uma aula para um aluno, dava um mês para outro, e ia puxando daqui, ia puxando de lá, e vai boca a boca, boca a boca, eu E gosto, e assim vem um, vem começou. outro, e aí vai crescendo. Não, isso é para você ver, né? Eu tenho hoje um personal que eu treino em casa, eu tenho lá uns pezinhos lá, Sim, e ele vai lá em casa dar o treino para mim. É muito mais eficiente, no meu caso, do que eu ir numa academia sozinho, ficar tentando me esforçar lá. sim. De repente, aí com a sua amiga, né, eu pensando aqui, ela sentiu a diferença por causa da questão da técnica, né, Técnica, profissional. sim. Não importa ter um equipamento chique, top, né? Não. Às vezes você, com o peso do corpo, você consegue Sim, fazer. se não souber aplicar, pode ter o melhor equipamento. Se você não sabe usar, não vai resolver, não. E nesse começo aí, você começou a empreender. Então, além de fazer o que você gostava e gosta até Gosto, hoje, né? você também virou uma empresária. Sim. Tudo bem, uma microempresária, mas começou, né? Aí já tem que se regularizar, tem que ter CNPJ, tem toda essa situação. Sim. E tem que administrar tudo isso. Aí tem caixa, porque tem mensalidade, aí tem conta para pagar, e aí você tinha que se dividir. Tem que fazer propaganda, marketing, senão ninguém vai vir fechar com você. Naquela época, acho que nem tinha Instagram. Começou a ter... Assim, eu quase não usava celular, comecei a usar depois. Nunca gostei muito dessas coisas, aí comecei a tentar ir aprendendo depois. E como que você fazia para poder se desdobrar nesse começo, no sentido assim, poxa, eu tenho que fazer marketing, tenho que abrir empresa, tenho que fazer... Como que foi esse começo? Foi difícil? Muito difícil. Eu entrei em desespero quando eu tive contato com a contabilidade, por exemplo, real, né? Conversar com o contador. Ele falava, eu ficava... não tô entendendo. Não entendi uma palavra que ele falava. E minha irmã, que tinha feito administração e trabalhava na empresa com o marido, já começou a me ajudar. Não vivia nem assim, assim, assado. Até que ela chegou pro contador e falou assim, deixa eu falar um negócio pra você. Faz aí um 100. Aí ele falou, hã? Você entendeu? Você não entendeu o que eu falei. A minha irmã entende. Ela não tá entendendo o que você tá falando. Você precisa falar a linguagem dela. Então, ache um meio mais simples. Mas eu entrei em pânico quando eu entrei com esse mundo de CNPJ, de nota fiscal. Você fala, gente, eu não sei fazer, não sei mexer, não entendia. E aí você vai devagar. E eles mesmos falavam, Viane, calma, você vai se acostumando. Não é um bicho de 7 cabeças. Devagar, você vai se acostumando. Aí você vai se acalmando e vai devagarzinho, colocando as coisas no eixo, e aí vai embora. E teve algum momento que você pensou em desistir já? Não, jamais. Nem na pandemia, que foi um momento muito difícil, muito triste, vi muitos colegas fechando e desistindo, parando, mudando de profissão, e eu tinha aquele desesperinho, falava, gente, e agora, mas nunca me passou pela cabeça trocar. Se passasse, assim, eu sempre fui uma pessoa que, se não der certo aqui, ainda mais dentro da fisioterapia, que tem tanto campo, e eu amei, no estágio, eu amei todas as áreas que eu passei. Eu sempre fui assim, de pensar, eu não vou ficar chorando em cima de um negócio que não tá rolando, sabe? Então, se não estiver dando certo aqui, onde eu vou olhar? Aqui eu também gosto, eu vou tentar aqui então. E eu vou tentar até fazer dar certo. Não vai dar certo? Eu vou tentar em outra porta. Então, eu nunca fui muito de ficar chorando em cima de uma coisa que não tá rolando. Então, esse medo ou essa vontade de desistir não faz muito parte da minha rotina, da minha vida, sabe? Que quando eu vejo uma luzinha, eu vou cavucando ali até achar o ponto que eu quero. Graças a Deus sempre deu certo, nunca precisei mudar, né? Nunca pensei em desistir, sempre fluiu muito bem, graças a Deus. Então vamos lá, ó. O que você mais busca para entregar assim para os seus pacientes? Alívio físico ou transformação emocional? É uma rasteira mesmo então, né? Hoje. Então, não tem como, principalmente depois que eu conheci a homeopatia, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? É claro que tem dor física, que é dor física, uma queda, né? Nossa, teve uma lesão, um movimento repetitivo, um acidente. Então, tem dor física que é daquele momento que está acontecendo. Mas tem dor física que ela vem vindo do emocional. A gente sempre aprende na homeopatia que todo machucado vem de dentro primeiro, né? Então, ele sai depois, mas ele começa numa dor lá de dentro do seu coração, de uma emoção, de um trauma, tal. Então, eu gosto sempre de equilibrar os dois. Os alunos, eu amo quando eles falam isso. Eles chegam, às vezes, falam assim,
Ai, hoje meu dia tá uma bosta. Eu só vim para sair melhor. Então, eu falo, caramba, que legal. Que quando a gente não tá bem, pelo menos, eu tenho vontade de ir embora para minha casa, não ver mais ninguém, né? Mas eu não tô legal, eu não quero ver ninguém, eu não vou aqui, eu não vou ali, eu vou desmarcar isso, vou desmarcar aquilo, eu não quero ver nada. E se a pessoa tá nesse ponto de estar o dia tão ruim e ela quer estar ali, então eu sinto um prazer enorme, né, quando ela me fala isso, porque eu sei que ali ela se sente bem, se sente feliz, se sente protegida, se sente amada, cuidada. Então eu sei que eu tô cuidando por tabela naquele momento do físico, né? Ela foi ali para tratar aquele momento do emocional. E ela saiu melhor e às vezes até sem a dor que ela acordou, pode ser do estresse ou não. Então, assim, tem a dor que a gente cuida, que é só a física, mas tem a dor que vem da emoção e tem a pessoa que às vezes está só ali pelo um condicionamento físico normal e tem aquele coraçãozinho mais machucado. E você vai melhorando, deixa o dia mais feliz. Então, eu sempre falo, não dá para separar, falar qual você escolhe, os dois. Entendi. E quando você começou lá em 2011, na sua casa, você começou com o Pilates. Com Pilates? Não. Lá eu antes trabalhava só com a parte de Uhum. estética, antes da fisio ainda. Depois eu fiz fisioterapia, pensando na área de dermatofuncional. Falei, não, eu vou fazer físio, porque daí eu consigo fazer essa parte de pós-operatório, que era uma continuidade do que eu trabalhava sem a formação. E no final foi a única área que eu não quis trabalhar depois de formada. Eu falei, não, essa área eu não quero, eu quero todas as outras. Uhum. Eu queria hospital, eu queria trabalhar com idoso, eu queria tudo, me apaixonei por tudo. O neuro só eu não consegui me encontrar muito, porque eu saía muito machucada do estágio que você fala, nossa, aquela criança, né, não consigo ganhar muito, e você se envolve muito com a história e tal, mas, nossa, todas as outras partes eu amei, neuroadulto, hospital, gostei, o lar, né, São Vicente, amei estar lá dentro, queria morar lá, queria que o estágio um ano todo fosse só lá. Me apaixonei, foi tudo fantástico. Legal. E a homeopatia trouxe uma visão mais humana para sua prática? Sim, com certeza. Antes da homeopatia, né, então assim, tem sempre aquela pessoa que às vezes você acha que é pesada, né, não tem? Aquela pessoa que fala assim, nossa, Tem. um saco, né? Que A gente pessoa mesmo conhece um monte pesada. de gente, né? Quando a pessoa- E tem as Então, leves também, tem né? as leves, tem as pessoas que são uma delícia de conversar, você fala, nossa, que Uhum. energia gostosa, né? E tem aquelas pessoas que parece que montou um elefantinho nas costas quando sai de perto. E às vezes tem alunos, né, que são assim, né, não gosta de nada, não quer fazer nada, não aceita ser corrigido, não é todo exercício que dá para dar, sabe? Uma pessoa que antes eu olhava e falava, ai, pá, né? Saco, não? Não precisa nesse mau humor. Depois da homeopatia, que eu entendi que muito comportamento vem de muita dor, né? Lá de dentro, um trauma, uma história muito triste, que a gente sabe que todo mundo carrega uma história, às vezes triste, às vezes feliz. Você Uhum. aprende isso na faculdade. Mas com homeopatia, quando você estuda muito a fundo o que cada trauma pode causar, nossa, eu comecei a conhecer, e aí um aluno faz uma consulta de homeopatia, outra, você conhece a história da pessoa, você fala, ai, nunca mais vou achar ela pesada, porque ela carrega um peso, uma Uhum. tristeza tão grande que é quase impossível ser diferente, né? É muito difícil ser feliz às vezes, com uma história tão pesada. Então eu passei a entender muito melhor o ser humano, a respeitar um pouco mais os momentos difíceis ou a chatice dela naquele dia. Eu passei a ter um pouquinho mais de tranquilidade com as pessoas mais difíceis. Entendi. E você sente que as mulheres têm se permitido se cuidar mais nos últimos anos? Sim, a gente tem se permitido muitas coisas, né? Se cuidar Até os mais, homens, né? também os homens, se amar mais, se respeitar mais, se valorizar mais. E o cuidado, eu percebo, principalmente das mulheres nos últimos tempos, não é só o cuidado físico, né? Não é só a vaidade, cabelo, maquiagem, harmonização facial, é o emocional. Então, esse se permitir vem às vezes até de não permitir algumas coisas, né? Uhum. Acabou aquele negócio da mulher se diminuir para caber nos lugares, não tem mais essa. Mulher não tá passando pano mais, não. Né? Então ela tá mais empoderada, tá mais livre, né? Tá mais segura, não aceita ser tratada de qualquer forma. Então as mulheres estão sensacionais. Com tudo, Um né? beijo para as mulheres Tem uma maravilhosas. filmando aqui, a gente. Né? Ó. Tá vendo só?
E qual o maior desafio de trabalhar com corpo e mente ao mesmo tempo? É quando o meu não tá bom, né? Porque a gente acha, nossa, fisioterapeuta, eu agora tô com uma lesãozinha, uma epicondilite, cotovelo de tenista, como o povo conhece, né? Porque a gente faz muita terapia manual, então pega, usa muita força da mão, usa muito movimento, acaba às vezes inflamando também. Por mais que eu treine, que eu me cuide, o excesso, né, acaba dando uma machucadinha. Então, quando eu não estou bem fisicamente e ter que usar a minha mão mesmo com dor para fazer terapia em alguém, ou quando eu estou triste, que eu também fico triste, né? E ter que ir lá alegrar o seu dia, que é meu aluno e hoje você não está bem, eu também não tô. Mas você tem que sair bem de lá. Então, quando eu não estou bem fisicamente ou emocionalmente, fazer você sair melhor de lá. Esse é o maior desafio, eu acho. Bacana. E você já teve, assim, paciente que te ensinou mais do que qualquer curso? Alguma situação que você aprendeu? Olha, não tem nem como dar exemplo, porque isso é todo dia. Legal. Gente, a gente aprende. Um dos cursos que eu fiz por último, agora, uma técnica que chama Mulligan, é muito legal que o professor falou lá: nem todo prego é pro seu martelo. E eu falei, é exatamente isso, porque às vezes você aprende uma técnica, isso aqui é infalível. E aí você vai naquela lesão que é para aquela técnica e você fala, vou usar, vou arrasar. Não, não funcionou. Funciona para todo mundo, não funcionou para esse. Aí aquilo que você fala, isso aqui é bobinho, isso aqui nunca vai funcionar. Você usa, a pessoa zera. Você fala, uai. Então você aprende que nem todo prego é pro seu martelo, né? Que nem toda técnica é aquela, né? Que você pode criar, às vezes, coisas, às vezes uma simples conversa. E a insistência, eu falo que assim, a insistência de alguns alunos me fez crescer muito. Eu tenho um aluno, Mário, que eu sempre conto a história dele para todo mundo que entra. Às vezes vem um aluno com uma lesão e fala, Viviane, eu sinto que eu nunca vou viver sem essa dor. Eu falo, gente, o Mário conseguiu, você consegue. Falei, um dia você vai estar sem essa dor e você vai tentar lembrar como era ter essa dor, você não vai conseguir. Acredite em mim, só não desiste, acredita em mim que vai dar certo. E é difícil quando a pessoa tá na dor acreditar. E o Mário é um senhor que ele foi por indicação até o estúdio, ele tinha uma dor insuportável e eu não conseguia fazer nada com ele, nem sentado, nem em pé. Senta na bola então, Mário, que é mais macia. Ele sentava, não dá pra ficar sentado. Eu, ai, Jesus, vamos fazer em pé. Não, não dá pra ficar em pé. Vamos deitar, não dá pra deitar. E eu fazia um exercício, fazia 2 e nada, ele não conseguia fazer nenhum. Chegava de terça e quinta, que era o horário dele, eu tremia, começava a tremer meia hora antes. Eu falava, o que eu vou fazer? Eu comecei, sabe, a falar, tomara que ele desista, porque eu não vou conseguir, né? Não vai dar. E ele não desistiu. E ele foi um mês, 2, no terceiro mês, eu achei um exercício que ele conseguisse fazer. Ele chegava a ter ânsia mesmo, né? Náusea durante a aula, de tanta dor. Um exercício ele conseguiu fazer. Mário, vamos focar nesse. Toda aula a gente vai fazer esse, até a gente conseguir um segundo. E foi o segundo, e o terceiro, e o quarto. Ele tá há 8 anos comigo, mais ou menos. E ele hoje é um monstrinho. Eu tenho que pesquisar, às vezes, algum exercício mais elaborado para fazer, porque ele faz com a mola pesada. Qualquer tipo de exercício, nunca mais teve dor. Trabalha super bem sem dor. Faz todos os exercícios. É um máximo, eu falo, que é o meu monstrinho. Eu falo, aí... Às vezes desistir por pouquinho, faltava pouco se ele desistisse, ele não tinha conhecido o alívio, né, de viver sem dor, né? Ele tá 8 anos? Tá 8 anos comigo. E você não falta. Você deve ter outros alunos que estão há vários anos. Eu tenho aluno que tá desde quando eu comecei, há 14 anos. Sim, graças a Deus. Acaba virando uma amizade, né? Amigo, vou no casamento, vou no aniversário. É uma delícia. E alunos trouxeram outros alunos já também. Sim, é assim. Aluno traz aluno, que traz marido. Eu falo, isso daí já não é... Isso daí é castigo. Eu falo, quando vem, às vezes, um marido leva a esposa, né? Eu falo, não confia, viu? Quando o marido traz a esposa ou a esposa leva o marido, tá querendo castigar aqui no Pilates, né? Então eu sempre brinco com essas coisas. Ou sogra, né? Quando fala, tem horário pra minha sogra, eu falo, você é danada, hein? Levar a sogra pro Pilates é sacanagem, né? Aí é querer castigar mesmo. Se você pudesse resumir essa missão sua profissional em uma frase, qual seria? A frase que eu amo, que a Júlia Negri e a Adriana Perti, eles são meus amores, me ensinaram tudo que eu tenho de essência da fisioterapia, aprendi com elas.
E a Júlia sempre fala ainda, que todo paciente é o amor de alguém. Então, é assim que eu resumo, né, a minha profissão. Pense sempre isso, todo paciente é o amor de alguém. Se o meu filho hoje, você tem filha, né? Uhum, 2 filhas. 2 filhas. Se a sua filha hoje fica doente, você quer que ela seja tratada como uma Sim. porcelana, como Sim. um tesouro, como a única paciente do hospital. Esquece todo mundo, olha para minha filha agora. É assim que a gente quer que cuide do nosso amor, né? Então, quando eu tô ali diante de uma dor, é o amor de alguém, né? Tem alguém ali torcendo para essa pessoa ficar bem, sofrendo porque ela tá sofrendo. Então, cuide do amor como você gostaria que cuidassem do seu, né? É sempre que eu penso assim. E agora chegou aquele momento da gente falar do nosso patrocinador oficial, da Spaces Redução Tributária. É com você, Evelyn. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S's. .com.br, spaces.com.br. Então, voltando aqui, pessoal, vocês estão gostando desse papo? Se vocês estiverem gostando, já deixa essa curtida, compartilha com quem precisa ouvir esse papo, porque tá bem legal aqui o papo, né? E agora a gente vai falar sobre o nosso quadro dos prints da vida real. Eu pedi para ela mandar para a gente alguns prints, porque a gente recebe mensagem todo dia, né? Mensagem boa, mensagem ruim, infelizmente, e de cliente, família, não importa. Eu pedi para ela compartilhar com a gente alguns prints de clientes, né? E ela mandou aqui alguns interessantes que eu vou pedir até para ela ler aqui para vocês, ó. Esses aqui. Vamos comentar sobre esses prints. Obrigada, amada. Você é mágica com suas palavras sábias. Que você conforta o coração da gente. Te amo. Oh. Me lembro disso porque aqui mesmo era um caso que não tinha nada a ver com o Pilates, nem com a lesão que ela foi procurar o estúdio. Era uma outra coisa, de um outro sintoma, nada a ver que eu pudesse ajudá-la. E ela me chamou, né? Vivi, tô assim, assim, assado. Você acha que é assim, toda desesperada? Eu, calma, respira, né? Para de potencializar o sintoma, que daí tudo fica maior, né? Então eu fui acalmando e falei, faz assim, faz assado, vai por esse caminho, vai por aquele e tal. E aí ela, nossa, é verdade, não é esse bicho de 7 cabeças. E ela me mandou essa mensagem, ela é uma fofinha. E a outra, que sorte eu tenho pelos cuidados e carinho, obrigada. Pelos seus cuidados e carinho. Ah, essa aqui eu não me lembro de quem foi, dessa X aqui eu lembro, mas que sorte eu tenho pelos seus cuidados e carinho, obrigada. É isso que eu adoro, que elas sentem que eu faço mesmo com muito amor, sabe? Que eu cuido delas com vontade mesmo, não é assim, você me paga e eu faço o meu trabalho, sabe? Eu cuido em qualquer hora, qualquer momento que elas quiserem me chamar, eu sempre respondo, eu sempre dou um jeitinho de atender. E é muito gostoso, né, receber essas mensagens. Que delícia! Você fala, eu tô no caminho certo, tá? Tô no lugar certo, no caminho certo, e tô fazendo direitinho, né? E assim, ó, eu acho muito gratificante o trabalho que a gente realiza quando a gente gosta de realizar o trabalho, que nem eu. Hoje eu trabalho lá na Space ajudando o empresário a reduzir tarifas de impostos, juros. É tão gostoso quando a gente recebe uma mensagem, a pessoa falando, cara, você me ajudou, você salvou minha empresa, brigadão, e a pessoa indica porque gosta. Dá para ver no seu olhar que você gosta do que você faz. Tipo assim, é muito maior
o favor que você dá para a sociedade do que o dinheiro que você recebe, né? Com certeza. Eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. E assim, no final do ano a gente tem 15 dias de paradinha entre Natal e Ano Novo, todo mundo faz, né? E eles sabem que eu tô por aqui. Eu sempre falo, gente, estamos de férias, mas eu tô por aqui, né? 24 horas ou 1. Então, já teve Natal, dia 25 mesmo, que a esposa de um aluno ligou, Vivi, me ajuda? Fulano travou, tá aqui no chão da sala. Falei, tô chegando! Saí do meio da festa, peguei minhas coisinhas, eu parti o casa do aluno, fui lá, ele tava deitado no chão da sala, fiz o que eu tinha que fazer, ajudar, melhorar a dor, ajudei a levantar, coloquei sentado. Então, assim, quando você ama, não tem hora, sabe? Não tem aquela coisa, porra, que saco, é Natal, velho. Ou precisava, né, ligar. Não precisa sim. Eu sempre falo, gente, não tem hora do dia, da madrugada, não é domingo. Se precisar, me chama. Às vezes eu tô lá, porque no estúdio, quando tem os reparos, eu mesma faço. Então eu pinto parede, eu adoro, né? Então, às vezes eu tô pintando lá toda suja de tinta, o estúdio uma zona, tudo sujo. Liga, Vivi, nossa, tô com uma dor. Passa aqui, eu tô aqui. Chega lá, naquela bagunça mesmo, eu toda suja, faço o que eu tenho que fazer, falo, beleza, tchau, vai embora. Então, e às vezes, sabe, a coisinha corriqueira, eu falo, quanto que é? Não, nada, vê lá, depois a gente vê isso aí. Uma pessoa que tá há 14 anos comigo, você acha que eu vou cobrar, às vezes, 5 minutos de atendimento, 2 pontinhos de laser? Então, tem vários mimos que eu faço, como gratidão mesmo, por tanto tempo, por fidelidade, por estar comigo há tanto tempo, terem passado pela pandemia comigo, que isso foi terrível. Então, assim, eu amo estar ali, amo fazer. Às vezes, de sábado e domingo, vou pra lá, cuidar das minhas plantinhas. Então, eu gosto de ficar ali, parece que é tudo muito bom ali, uma delícia. E só pra gente entender um pouco mais sobre o seu estúdio, hoje você trabalha sozinha nele? Não, tem a Michele, que ela é fisioterapeuta também, ela tá formada recentemente, né, mas ela tá comigo há mais tempo, assim que ela começou a faculdade, ela já iniciou comigo. Hoje ela tá partindo já para uma outra área, né, de dermatofuncional, mas ela continua dando aula lá comigo ainda. Mas ela já entrou no pique também, o povo fala que é cobra criada, né? Então eu ensinei todas as maldades, então no dia das bruxas a gente recebe parabéns, eu e ela, né? Olha só. E tem agenda disponível ainda para quem está assistindo, se quiser? No momento, essa semana acabou de zerar, né? Eu tinha um horário de segunda-feira às 7 da manhã e esse horário foi essa semana. Graças a Deus, Que bom. eu sempre tenho uma filinha de espera, alguém aguardando e tal, mas é aquela coisa, sempre tem aquela, né, rotação, uma pessoa que vai viajar, vai ficar muito tempo fora, libera o horário, ou alguém que vai passar por uma cirurgia e fala, não, Viviane, só vou voltar daqui uns 3 meses, então libera o horário. Às vezes sai, tem uma rotaçãozinha, mas é difícil, bastante gente está há muito tempo lá. Tem grupos que no aniversário o pessoal ganha bolo lá, né? Então, tem gente que vai lá só para comer. Então, todo aniversário o pessoal ganha bolo. Tem turma que já está há tanto tempo junto, que no aniversário não é bolo, é festa. Leva pizza, refrigerante, e mata aí uns 15, 20 minutos de aula festejando. Já teve aluno que levou isopor com salaminho. Eu falei, gente, isso aqui tá virando um boteco. Então, assim, é uma família, eu falo. Aquilo ali é uma delícia, eu amo estar ali. E por sessão, quantas pessoas são atendidas? São 5 alunos 5 por horário para 2 fisioterapeutas. para 2 fisioterapeutas. Então, eu falo 2,5 para cada um. 2,5. E qual foi a maior conquista dessa sua trajetória até hoje? O estúdio, né? O estúdio, porque, como eu disse no começo, eu não tinha dinheiro para comprar peso, né? Então, não tinha dinheiro para nada. Então, elástico, eu comprava tripa de mico. Não tinha dinheiro para comprar aquelas bands, sabe? Que você compra na Decathlon, assim, que você fala, uau, né? Vem na caixinha. Então, eu ia na farmácia, comprava metro de tripa de mico, dava um nozinho, assim, não tinha nem dinheiro para o puxador, era na alcinha da própria tripa mesmo, sabe? Aquela borrachinha. Peso era com bexiga e areia, ou bexiga com água. Usava o que dava. O TRX, que eu usava como força corporal, depois consegui comprar uma chair e tal. Então, hoje tem um estúdio montadinho, tem os equipamentos da parte da saúde da mulher, consegui ter feito após 2, né? E, assim, colocando, agregando coisas para melhorar, para ampliar, é a minha maior conquista. E, claro, né? Seguir minha vida, sustentar o meu filho, né? Então, tipo, saber que agora ele tá na idade de ir embora, de estudar. Quantos anos ele tem? 17. 17. De saber que eu vou conseguir, né?
ajudá-lo, apoiá-lo, isso para mim é o maior alívio. E já teve algum tipo de perrengue que você passou todos esses anos? Algum tipo de situação? Tirando a pandemia foi um perrengue, né? Sim, foi um perrengue. Foi a minha separação, eu acho, o maior perrengue. Porque, assim, quando eu me formei, o Antônio era bem pequenininho ainda, né? Depois eu era casada e na época eu era capoeirista, né? Então eu trabalhava mais dentro da capoeira, fazendo as coisas da capoeira, os eventos e tal. E eu, como amava demais a fisioterapia, eu não abandonava a minha profissão. Mas eu atendia muito pouco, porque não tinha muito tempo, né? Então tinha o tempo de treinar, tempo de evento, tempo de produzir os eventos, de ajudar na produção dos eventos. Então sobrava pouco tempo. Então quando eu me separei, esse pouco não me sustentava. E aí eu falei, bem-vindo ao mundo, né, do perrengue. Falei, mas vamos lá, montar nas costas, bebê, que nós vamos partir. E a fé que nunca me abandonou, né, que nunca me deixou desistir, fez com que tudo desse certo, no jeitinho certo, suave, claro, né, com muita luta, dias tristes, dias bons, arroz, feijão e tomate, só, era o que dava, depois mais acrescenta um ovinho, né? Então, sair para comer pizza jamais, de jeito nenhum. A gente assistia TV, eu não tinha nem sofá. Então, eu morava no estúdio, né? Então, tinha o estúdio na frente, menorzinho, e eu morava no restante da casa. E aí, sentava no colchão e assistia TV sentada no colchão com ele, comendo. Não tinha mesa, era uma mesinha de plástico com 2 cadeiras. Então, foi um putaço de um perrengue. E foi, devagar você compra uma mesa, devagar você compra, né, um sofá, e por aí vai. Vai ajustando aqui, vai ajustando ali, a hora que você vê, a agenda cheia, contas redondinhas. Puxa, que história. Nossa, é tudo muito, eu tenho muito a agradecer, e eu relembro essa história com meu filho de uma maneira muito feliz, sabe? Esse momento da gente sentado no chão assistindo TV, era falar, nossa, que saudade, lembra, filho, quando a gente ficava lá? Então, e o pior é isso, que é gostoso, né? Gostoso, eu lembro também de algumas sim. fases, né? A gente fala, passava apertado, mas Sim, era gostoso. era gostoso, porque você tinha leveza no seu dia, né? Quando você tá bem, tá leve, não é isso onde você tá sentado que faz diferença, não é o que você tá comendo, né? É com quem você tá comendo, com quem você né? tá passando, né? Exatamente. Puxa, e teve o perrengue também da pandemia. A pandemia foi Como que terrível. foi para você a pandemia? A pandemia, quando eu falo que a minha fé é uma coisa fora do comum, é mesmo. Nessa época eu endoidei o cabeção e falei, eu vou reformar o estúdio. Então, muita gente fechando, eu estava em desespero, eu tinha muito aluno idoso nessa época, então todos eles precisaram sair, eu não sabia se iam voltar depois, porque a gente sabe que eles têm mais dificuldade de pegar a rotina de atividade. E aí eu falei, quer saber? Vou ampliar o estúdio. Vou falar com o dono da casa, você deixa ele deixar, eu vou quebrar, vou ampliar. E todo mundo, você é louca? Vai ampliar onde todo mundo está fechando? Você vai gastar a sua reserva para ampliar? E se na hora que você voltar, ninguém voltar? E eu tinha dentro de mim a certeza que ia dar certo, né? E deu. Aí, então, eu reformei. Quando voltei, os idosos, realmente, metade deles voltaram só, outra metade ou não quiseram mais voltar, ou já tinham partido, né? Porque o Covid levou muita gente querida embora. E aí foi. Então, eu abri a agenda e foi vindo mais gente de outras idades, aí eu fui aumentando, sabe, veio mais homens, veio mais gente que só para fortalecimento sem ser com negócio de lesão, adolescente, aí foi vindo, de repente eu tava com tudo uma mistura de pessoas, não era mais sabe, só idoso ou só mulheres, né? Então, atendendo todo o público e deu tudo certo com a reforma, graças a Deus, e sou muito feliz lá. Poxa, que show! E já teve, assim, uma história de paciente que te emocionou demais? Ai, paciente que sim. Bom, acho que o seu Sebastião, que foi um dos meus primeiros, né? Que, aliás, Mi, você vai assistir isso. E um beijo para você, para toda a sua família. É minha irmã de coração.
E assim, eles sempre confiaram muito em mim, e eu estava só começando, eu acho que eu nem tinha me formado ainda, quando eles começaram a pedir para eu atender o pai em casa, tal. Depois, quando eu resolvi abrir o estúdio de 4 tatames lá em casa, Uhum. ele foi o aluno, inclusive, ele estava deitado fazendo o exercício com a bexiga de água e ele apertou forte, tadinho, estourou a bexiga no rosto dele. E ele riu, e eu desesperada falei, Sebastião, me perdoa. E ele ria, feliz. Falei, ai, gente, que homem iluminado, que pessoa, que família de coração incrível, sensível. E ele me emocionou muito, porque ele tinha uma saúde muito sensível, mas ele nunca esmoreceu, sabe? Nunca praguejou, nunca falou da vida de uma maneira pesada, nem triste. Ele estava sempre bem, sempre... serve um café para Vivi, vem aqui tomar um café, Vivi. E para ele a vida era boa, sabe? Uhum. Então ele se sentia amado e ele sabia amar de uma maneira muito bonita. E eu acho que ele, quando ele partiu, foi uma tristeza imensa para mim. Faz muitos anos? Acho que, deixa eu ver, uns 12 anos, eu acredito, mais ou menos, que ele tenha partido. Entendi. E o que te faz seguir firme, né? Mesmo nos dias difíceis, assim? A fé, que é o que eu falei que é a minha companheira, a fé, com certeza. É uma Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho ela tatuada no meu braço, eu sinto ela muito forte, assim, muito presente nos meus dias, nas minhas decisões. Então é a oração, é a fé que eu tenho, que as coisas dão certo. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é pra gente realmente mudar de caminho, né? Ou não, persistir ali mesmo vai doer um pouquinho, mas já passa. E a resiliência, né? Resiliência e fé. E no meio de tudo isso, você acha tempo para cuidar de você também? Uhum. A gente almoça no carro de terça-feira, eu e meu filho, porque não dá tempo, então eu vou deixar ele na terapia, a gente come uma marmita no carro, deixo ele, então é assim minha vida. A academia eu faço na hora do almoço, meio-dia, né? Então não é fácil, então para quem tá nos assistindo aí que acha sempre aquela desculpinha, não, mas é que não dá tempo. Dá. Tem que dar um jeito, Dá né? tempo, sim, né? Você vai ter que tirar de uma coisa muito preciosa, às vezes, que é o descanso. Uhum. Mas não vai matar, né? Faz um pouquinho aqui, descansa depois à noite. É assim mesmo, né? Para cuidar do corpo e da mente, porque terapia também é uma coisa, eu acho, muito importante. Uhum. Precisa tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que dá tempo. Então, assim, academia, faço pilates, e vou cuidando no horário do almoço, às vezes um pouco mais tarde, é assim, os horários que dá. Legal. E vocês, estão gostando desse papo aqui? Se você estiver curtindo, então mostra pra gente, comenta aqui embaixo, deixa um like aqui pra gente e compartilha com quem precisa ouvir esse papo, porque esse papo aqui tá bem legal. E agora chegou aquele momento do nosso quadro Na Lata, aquele quadro que você já sabe, ela só pode responder sim ou não. Ela tá um pouco curiosa porque a gente não passou nada para ela das perguntas, então ela tá um pouco ansiosa. Vamos ver como que ela vai se sair agora. Tô com medo, não tô ansiosa. Então, ó, são 10 perguntinhas, eu leio a pergunta, você só responde sim ou não. Vamos para a primeira. Você já deu uma bronca disfarçada de orientação profissional? Sim. Dor emocional vira dor física? Sim. É verdade que o corpo entrega quando a mente está mentindo? Sim. Postura ruim revela mais que cansaço? Sim. Já atendeu alguém que tentou flertar no meio da sessão? Não. Sim, tô brincando. Você acha que o corpo percebe quando alguém entra no ambiente assim de energia ruim? Sim. Certo. Dá para curar dor só com movimento? Sim. Já deu vontade de dar um puxão de orelha profissional em um paciente teimoso? Sim.
O corpo guarda traumas antigos? Sim, infelizmente. Quem fala demais sobre autocuidado, geralmente é quem mais precisa dele? Sim ou não? Dá pra falar sim e não? Sim e não, né? Na verdade, se não tem um sim, para alguns é sim, para outros não. Fala realmente e não precisa. Fala muito, mas não tá precisando. E tem uns que fala, mas é o que mais precisa. Então esse aí é os dois, sim e não. Legal, e sobre essas 10 questões aqui, tem alguma que você quer fazer algum tipo de comentário? Bom, da energia isso é fato, né? E todo mundo percebe, sente isso, né? Até a gente falou de pessoa pesada, né? De conversar. Então, tem aluno que entra lá, às vezes faz aula e depois fala, nossa, hoje tava estranho, não tava? O clima tava pesado. Tem gente, às vezes, que chega falando que é a lua. Então, sempre tem comentário, assim, de dias ruins, dias bons e pesado. A bronca, isso acontece sempre. Semana retrasada mesmo, uma aluna falou, tava com dor, eu tô com dor, Vivi e tal, poxa, minha lombar não me dá paz. Eu falei, será que é excesso de pilates? Porque você tá vindo demais, né? Uhum. Ela, ai, que Quantas grossa! vezes ela vai? Ela vai uma vez por semana e anda faltando. Uhum. E aí eu puxei, eu falei, ela, você falou muito firme comigo. Eu falei, eu preciso ser firme com você. Você vem uma vez por semana, é pouco. Se você falta, é nada. Então não pode faltar. Senão a sua dor não vai te abandonar nunca. Então, assim, é um conselho, com um tapinha no final. E ela sentiu, ela falou, você foi dura comigo. Eu falei, eu precisava ser dura com você. Eu não fui dura, né? Foi aquele conselhinho meio disfarçadinho. E quais os próximos passos da sua carreira? Tem alguma novidade vindo por aí? Não, eu sou assim, muito da pá virada, né? Então, vamos supor, eu tô seguindo aqui na minha linha, de repente aparece alguma coisa que me intriga e eu vou ali fuçar. E aí, de repente, eu faço um curso diferente, aplico uma técnica nova. Então, eu tô sempre fuçando, sempre me atualizando, ou levando alguma coisa diferente, divertida na aula. Então, eu tô sempre antenadinha para as novidades. Não tem nada agora em vista para falar, não, aquilo ali vai ser a próxima. Mas tô sempre antenada e tô sempre querendo dar uma melhoradinha, uma Uma mudadinha. inovação. Mas o Pilates aí, o Pilates Saúde da Mulher é minha E você trilha. acredita que a nova geração está cuidando melhor da saúde preventiva? Então, é engraçado, né? Porque até outro dia eu fui dar uma palestra na empresa de uma amiga e os dados mostravam o tanto que vem piorando as coisas, né? O índice de morte disso, o índice de lesão daquilo. Os números estão aumentando, o mundo, claro, está envelhecendo, então a gente sabe que a tendência de alguns números é aumentar. Mas se a consciência está melhorando, esses números não eram para estar crescendo tanto, né? Então, ao mesmo tempo que os jovens hoje, eles têm acesso a muita informação, têm muito mais acesso à saúde, porque os nossos pais não pagavam terapia pra gente. A terapia que era o chinelada, né? Não tinha muito essa. Eu nunca apanhei, né? Graças a Deus, não posso falar. Mas não tinha muito isso de síndrome daquilo, síndrome daquilo. Mal os pais conversavam muito sobre alguns detalhes, né? A vida ia levando a gente, né, para frente. A gente se resolvia. Então, hoje eles têm acesso. Então, as crianças fazem terapia, né? Muita gente hoje faz terapia. Você conversar, acho que a maioria das crianças hoje em dia faz terapia. Tem acesso à academia, né, a personal, que era uma coisa que na nossa época nunca. A gente enchia lata de cimento, punha um bastão, um cabo de vassoura e carregava, nem sabia quantos quilos tinha ali, né? Então tem acesso à academia personal, então tem acesso, mas parece que eles não se interessam muito pelas coisas. Então, assim, não sinto que essa geração está se cuidando como deveria, né? E a tela também está dando uma atrapalhada, né? Um pouco. Bastante, né? As brincadeiras também já não existem, então o movimento já é curto desde sempre, né? A gente brincava de pega-pega, então a gente já corria, né? A gente subia na árvore, a gente fazia força. Então, as brincadeiras, como mudaram muito, o movimento ele vem ficando cada vez mais escasso, desde mais cedo. Meio que dá né? uma atrofiada, né? Sim. Tudo, assim. E agora, ó, se a Viviane fosse, né, título, agora vou pegar você de surpresa aqui, título de um filme, série, ou um ator, uma atriz de série, alguém famoso envolvendo cinema, Nossa! qual seria
esse título, ou esse ator, ou essa atriz. Pensa numa série. Nossa, agora pegou mesmo feio. Ave Maria. Olha, eu gosto da personalidade da Julia Roberts e da Sandra Bullock, que eu acho elas engraçadas, autênticas, assim. São as duas que eu gosto mais, sabe? Mas um filme ou uma série eu não consigo me Não, lembrar. pode ser uma atriz, a Então, personalidade delas no filme, sim. Sim, é o jeito que você se engraçado, identifica. divertido, sim. Com as duas, eu acho. Legal. E que conselho você daria para Viviane lá no início da faculdade, se pudesse voltar lá e falar no ouvido dela? Conselho que eu daria para Viviane. Eu acho que focar na empatia, né? Que é uma coisa raríssima, né, hoje em dia. É. E buscar meios para você chegar até onde você quer, sabe? Então tem muita gente que às vezes foca, eu quero hospital, tá? Vai lá e faz curso, e faz especialização, e faz pós-graduação, e vai e tenta, e compra material, e compra isso, compra aquilo, e fica batendo naquilo e não tá dando certo, e não tá arrumando um emprego na área que você quer, e você fica insistindo naquilo. Vai fazer outra coisa? Busca um meio para chegar ali. Então, faz uma coisa que você gosta um pouco menos, para você ter o seu dinheiro, para fazer outra pós, para fazer mais um pouco de curso, para comprar um outro material que está faltando. Então, não fica batendo na tecla, sabe? Gastando o que não tem, e energia, e, sabe, cavando buraco para descer. Então, busque meios para chegar até onde você quer. Comece onde você não está tão afim, e devagarzinho você vai chegando pertinho, até bingo, chega onde você quer. Legal. E ser uma empreendedora, porque hoje você tem o seu negócio, você não é funcionária, você tem ali seus alunos, que são seus clientes, tem toda uma gestão. Como é ser empreendedora hoje? Você acha que é libertador? Você acha, tem muita gente que acha que é preso no negócio. Tipo, se você quisesse fazer, por exemplo, uma viagem, você não conseguiria hoje. Não. É porque o seu negócio depende de você, Sim. o tipo, o modelo de negócio. Como assim, eu sou a dona da bagaça toda, né? Mas eu também tô com a mão na massa, né? Eu também tô ali como instrutora, eu que tô na área da saúde da mulher, sozinha na área da saúde da mulher, da homeopatia também. E assim, tem um feriado, vamos emendar? Eu não consigo. Eu falo, tá, e esses alunos? Aí a gente tem que repor. Quando a gente vai repor? Não tem vaga, não tem horário, então vamos atender no sábado. Acaba ficando tão mais difícil que é mais fácil não ter essas saídas, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa liberdade de fazer isso, eu falo, então, ó, Mi, segura aqui pra mim as pontas. Eu sei que ela segura. Segura aqui as pontas, eu chamo uma outra pessoa, né? Mas eu não vou estar em paz, sabe? Então eu prefiro, paro naquelas 2 semanas, entre Natal e Ano Novo, que todo mundo para, as férias mesmo, e vai. Porque não é que a gente fica preso no negócio de uma maneira ruim. É que no meu caso, que eu amo realmente o que eu faço, você fica preso pela responsabilidade, né? Ainda mais que você está cuidando de uma dor, né, de alguém. Então, é preso por estar envolvida mesmo na sua profissão. Não porque, assim, eu sou presa naquele sentido ruim da palavra preso. É que eu estou envolvida mesmo na minha profissão. Então, por essa responsabilidade, eu acabo não tendo... Eu tenho a liberdade, mas não uso a liberdade que eu poderia usar. Por responsabilidade mesmo. Entendi. Mas não é ruim, tá? Então, e tem muita gente que é hoje empregado, CLT, trabalha, e a pessoa acha que quem tem uma empresa tem mais liberdade, trabalha menos. E não é verdade, Não né? Você observa, principalmente o microempreendedor, né? O pequenininho que está começando. Tá começando. Que ele tem que chutar, correr, fazer gol de cabeça, fazer tudo, né? A Mi sempre brinca que ela fala, você é eu empresa, né? Então, é você que compra, você que repõe, é você que olha o copo, é você que olha a limpeza, é você que faz tudo. Então, eu que vejo uma planta, eu que faço tudo. Então, eu presa, né? Chama. Então, sou presa na empresa. Eu não me sinto presa, mas realmente sou eu que faço tudo. Eu vou estar lá dando aula, eu vou estar lá repondo as coisas, eu vou estar comprando café, né? Tudo que precisa ali, papel higiênico, qualquer coisinha. Então, o gel das coisas que a gente usa na saúde da mulher, papel da toalha de mão, sabonete. Então, não é que é do tipo, aquela ali cuida disso, aquela cuida disso, aquela cuida disso. Não, eu monto as aulas, né? Então,
monto os Entendi. exercícios, é aquela coisa. Eu cuido da agenda, então eu que marco, eu que mudo de horário se precisar. A Mi me ajuda demais, né? Nossa, não posso nem falar. Mas, tipo, a responsabilidade Uhum. é minha, né? Sim. E qual legado você quer deixar, assim, como mulher profissional? Bom, como mulher, principalmente, né? Para que a gente não perca essa linha que a gente começou a tomar, né? De segurança mesmo. A Uhum. mulher de uns tempos para cá, ela vem vindo um pouco mais imponente, começou a acreditar mais nela, que ela pode fazer as coisas, que ela não depende de aprovações, né? Então, para você, principalmente mulher, né? Se você tem um sonho, um desejo, fique firme nele, se prepare para isso, principalmente para as dificuldades que você vai encontrar no caminho, que vai encontrar preconceito, às vezes também, né? Mas fique firme, não desista. E o que eu falei para quem está começando, a mesma coisa serve aí. Procure meios para chegar até onde você quer, né? Às vezes começa, não é exatamente onde você quer, mas é por aqui você vai construindo um caminho e é só não desistir. Legal, olha que palavras, hein? Então vamos aproveitar essa deixa com essas palavras que ela deixou. E agora a gente vai encerrar o nosso programa. E eu vou agora fazer os agradecimentos, começando por você, Vivi. Vivi, muito obrigado. Vou até levantar. Eu que agradeço. Muito obrigado por Eu esse adorei. papo. Obrigada. Eu também adorei. Obrigada. Nossa, que trabalho lindo que você Obrigada. faz. Gente, ela não tem agenda, tá? Então, se você ficou curioso aí, ó, o ano que vem torce para ter uma vaguinha lá, né? Eu quero aproveitar esse momento e quero agradecer também a nossa equipe aqui, responsável, né, por toda essa produção aqui, agradecer o Bruno. Quero agradecer também você que ficou aqui com a gente até agora. Que papo inspirador, né? A gente viu que cuidar do corpo também é cuidar da cabeça. E equilíbrio não é sobre perfeição, é sobre presença. E às vezes a gente corre tanto atrás do sucesso que esquece de ouvir o próprio corpo. E ele fala, viu? Ele fala de forma, ele fala de dor, ele fala de cansaço, de ansiedade, mas também fala quando a gente encontra o ritmo certo. Para você que está aí do outro lado, se esse episódio fez sentido, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem vive o corre e às vezes esquece até de respirar. Porque aqui o conteúdo é igual alongamento bem feito. Alivia, inspira e faz bem para a alma. Toda quinta-feira tem história nova aqui com a gente, história assim de gente de verdade e conversa sem filtro. Aqui a gente fala de negócio, de vida e de propósito, do jeitinho que o empreendedor vive todo dia, que é sem enrolação, sem firula e, claro, sem gravata.